Olá, estamos iniciando mais um vídeo do minicurso História Oral, Pesquisa, Ensino e Diálogos Interdisciplinares. Eu sou o professor Evanes Brasil Júnior, é um prazer estar recebendo você aqui no canal, você que está inscrito aí no Diálogo sobre História, ciclo de minicursos online da Universidade Federal do Paraná, e também você que chegou até aqui com a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a História Oral, sobre a pesquisa realizada pelos historiadores, como é que funciona. Até aqui a gente já trabalhou com como é o que é a História Oral, quais são os mitos em torno dessa metodologia. Trabalhamos também como é que se produz um projeto em história oral, as dificuldades na análise de entrevista e experiência de ensino na educação básica. Agora eu quero mostrar um pouco da minha pesquisa que eu produzi aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, sobre o bairro Praia de Iracema, que é um bairro que é muito conhecido aqui de Fortaleza, tem imagens que são cartões postais da cidade, normalmente relacionados com o bairro Praia de Iracema, e eu vou mostrar um pouco da pesquisa. Maiores informações, gente, você pode encontrar a minha monografia, também a minha dissertação, no Google é fácil de encontrar, ok? Vou mostrar um pouco dessa pesquisa e algumas questões lançadas em torno da história oral. Deixa eu compartilhar então aqui a minha tela. Então, minha monografia ela teve por título Encontro com o Mar, Fortaleza entre Memórias da Praia de Iracema e do Caisbar. E essa pesquisa, ela aconteceu porque eu fazia parte de um projeto que era um projeto muito voltado à história de Fortaleza. Eu fiz parte de um projeto de História e Antropologia da Alimentação, sob a orientação do professor Gerson Júnior, professor da UES, e aproveitar e mandar um abraço para o professor Gerson. E a gente fazia pesquisa sobre a história da alimentação. Começamos a estudar os significados atribuídos ao consumo de caranguejos nas praias de Fortaleza. A gente tem em Fortaleza uma ideia de uma tradicional quinta do caranguejo. Teria um consumo às quintas-feiras do caranguejo como uma iguaria. E na pesquisa a gente percebe que o caranguejo inicialmente ele não tinha muita associação com uma iguaria, era inclusive bastante acessível à maioria da população. Ele vai adquirindo esse status também com o crescimento do turismo na cidade. Nessa pesquisa eu comecei a estudar também a praia de Iracema. E a praia de Iracema, ela é relacionada como uma espécie de cartão postal da cidade de Fortaleza. A gente tem, por exemplo, essa imagem aqui que é da Ponte dos Ingleses, que é um dos principais cartões postais da cidade de Fortaleza. E na pesquisa sobre o Caisbar, como que isso aparece, né? O Caisbar foi um bar que existiu na Praia de Iracema entre 1985 e 2003. E esse bar, ele era associado a uma nova boemia, com a frequência de jovens universitários, militantes do PT, inclusive. E existem narrativas da frequência de belas mulheres, narrativas de um pedacinho do céu que seria um empanado que era servido no Caisbar. E esse bar, ele já herdou algumas representações, ou ressignificou representações associadas ao Estoril. O Estoril é esse prédio aqui. Ele atualmente é a sede da Secretaria de Turismo de Fortaleza, a SETFOR, só que ele foi casa de veraneio nos anos 20. Foi alugado para os soldados norte-americanos que estavam durante a Segunda Guerra Mundial aqui em Fortaleza, nos anos 40, como um clube. Depois ele se tornou o restaurante Estoril. Existem narrativas que associam o Estoril, inclusive, à ditadura militar, que teria sido um local em que boêmios fariam resistência à ditadura militar, que a ditadura teria batido nas portas do Estoril procurando transgressores. E após a ditadura, já nos anos 80, o Estoril estaria em decadência. Inclusive, o Estoril dos anos 90 vai desabar por conta de fortes chuvas. Era um prédio ele é um prédio de madeira, vai desabar por fortes chuvas e vai ser reconstruído pela prefeitura. É o único prédio reconstruído pela prefeitura de Fortaleza no século XX. E nos anos 80, que é o contexto em que eu pesquiso o Caisbar, ele ressignifica diversas representações associadas ao Estoril. O Estoril era visto como a tradicional casa boêmia de Fortaleza e o Caisbar como uma espécie de nova boemia. E nessa ideia do Caisbar ser uma nova boemia,
A gente tem um contexto em que a Praia de Iracema ela estava sendo requalificada. Nos anos 90, a Praia de Iracema vai passar por uma série de intervenções urbanas por parte da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado do Ceará, que incluíram a construção do calçadão da Praia de Iracema entre 1991 e 1993, pela Prefeitura, a reconstrução do próprio Estoril, pela Prefeitura, em 1995, a reforma da Ponte dos Ingleses, que é essa aqui, em 1994, já pelo Governo do Estado do Ceará, num projeto que iria ligar o Centro Cultural Dragão do Mar à Ponte dos Ingleses. Inclusive, o Centro Cultural Dragão do Mar ele é construído na segunda metade dos anos 90. O projeto era ligá-lo até a Ponte dos Ingleses, projeto esse que não vai ser efetivado. Por outro lado, na Praia de Iracema, nós temos duas pontes. A gente também tem uma ponte chamada de Ponte Velha, que é a ponte da Alfândega. Ela é coladinha com a comunidade chamada Comunidade do Poço da Draga, uma comunidade de remanescentes de pescadores, comunidade mais popular. Praia de Iracema adquiriu uma alcunha de um espaço mais elitizado, porque desde os anos 20, na época da construção do restaurante, na época da construção do prédio do Estoril, se deu esse nome para a Praia de Iracema numa tentativa de elitizar o espaço. Esse nome Praia de Iracema era visto como um nome mais chique, porque antes o espaço se chamava Praia do Peixe. E o Porto da Draga ficou mais relacionado com essa área ainda conhecida como Praia do Peixe, com a ponte da Alfândega, que é conhecida também como Ponte Velha. E a gente pode ver que enquanto a ponte dos ingleses foi requalificada, a Ponte Velha, ou Ponte da Alfândega, as ruínas, e é distante mais esses processos de requalificação implementados nos anos 90. Então, diante de todas essas questões, eu comecei a pensar as narrativas acerca da Praia de Iracema e de sua boemia, a Praia de Iracema como um bairro boêmio da cidade de Fortaleza, os projetos de requalificação da orla marítima do bairro Praia de Iracema, que existem ainda nos dias de hoje, as problemáticas como prostituição, tráfico de drogas e desequilíbrios ambientais que aparecem nas narrativas, inclusive, existem narrativas que associam a Praia de Iracema a uma espécie de adeus. Existem canções dos anos 50 que tratam a Praia de Iracema como um espaço que ficou no passado por conta de desequilíbrios ambientais, porque construíram um porto no Mucuripe, aqui em Fortaleza, e o avanço das águas do mar provocou uma série de desabamentos de prédios na Praia de Iracema, e isso já nos anos 50, problema de desequilíbrio ambiental já nos anos 50, e que é ressignificado nos dias de hoje quando se tem uma série de narrativas que falam de uma Praia de Iracema decadente. E também esse processo de requalificação que muitas vezes excluíram a comunidade do Poço das Dragas nos anos 90. Tá? Então, a minha pesquisa inicial foi sobre o Cais Bar, que foi esse bar entre 85 e 2003, que vai vivenciar tanto o processo de requalificação dos anos 90, quanto uma crise generalizada nos bares da Praia de Iracema nos anos 2000. Quando se questionava sobre o fechamento do Cais Bar, muitas narrativas apontavam que começa com o calçadão, sendo que se a gente for pensar o calçadão seria algo que possibilitou maior frequência do Cais Bar, né? Só que muitas vezes as narrativas associavam a decadência do Cais Bar com o crescimento desenfreado do turismo provocado pelo calçadão, provocado pelas políticas de requalificação. Então, posteriormente a essas políticas de requalificação, nos anos 2000, a gente teve o fechamento do Cais Bar e de uma série de outros bares na Praia de Iracema. Mas, a gente tem aqui mostrar algumas imagens de pessoas que nas narrativas dos frequentadores do Cais Bar aparecem demais. O DJ Barry White, muitas narrativas falando sobre o DJ Barry White, sobre os garçons também, o Safilho e o Baleia, que seria um garçom que seria mais grosseiro até, e que as pessoas mesmo assim gostavam de ser atendidas por ele, porque achavam humorado essa forma mais grossa dele de agir. Muitas narrativas também sobre o Safilho, aqui a gente tem um painel que tinha no Cais Bar, e tem o Safilho aqui, e narrativas também tratando do DJ Barry White. Então, quando eu comecei a realizar essas entrevistas, você tem diferentes narrativas, né? Narrativas de frequentadores. Frequentadores muitas vezes falavam do Barry White com muitos detalhes, falavam sobre o Safilho, falavam do Baleia, que eram os garçons, DJ e os garçons.
Quando já fazia entrevistas com os artistas falavam de suas habilidades em torno da constituição de discos, das gravações. O Caisbá possuía um estúdio, que era o estúdio Iracema, também nas proximidades do bar. E muitos artistas que hoje são consagrados na cena artística de Fortaleza iniciaram o seu trabalho no Caisbá, como Cassis Sardinha, Aparecido Silvino, o Serrão Castro também, que são artistas consagrados aqui na cena artística e musical de Fortaleza, e começaram no Caisbá. Então, entrevistando os artistas, muitas vezes eles davam foco também nas composições, no estúdio, e entrevistando frequentadores, apareciam questões como as sociabilidades em torno da mesa, as sociabilidades em torno da bebida, garçom, DJ. Então, narrativas diferenciadas e que foram fundamentais para realizar esse trabalho que tratou sobre as sociabilidades urbanas no bar. Aqui eu tenho um relato que eu achei bem interessante mostrar para vocês, que é do seu Joaquim Ernesto. Ele era o proprietário do Cais Bar. Quando eu fiz a minha pesquisa em 2016, fiz entre 2015 e 2017, mas eu fiz essa entrevista aqui, se eu não estiver enganado, em 2016, está publicado na monografia de 2017. O seu Joaquim Ernesto, ele estava com o Cais Bar, fechou em 2003, ele tentou reabrir em 2005, em 2012, 2005, na Avenida Washington Soares, distante da praia, 2012, na Praia do Futuro, né, outra praia de Fortaleza, e ele reabriu o Cais Bar agora no interior, porque ele reside agora no interior, se chama atualmente Cais Bar da Serra, na cidade de Pedra Branca, no interior do Ceará. Mas esse período aqui estava sem o Cais Bar. E aí eu pedi para ele me contar uma história engraçada, que ele se recordava sobre o Cais Bar, e ele disse o seguinte: rapaz, tinha muita coisa. Rapaz, tinha coisa demais. Eu me lembro de uma história lá que era muito interessante, que só tinha dois banheiros. Os banheiros apertadinhos. Rapaz, a fila de mulher que ficava nesse banheiro era um negócio sério. E essa fila era bem pertinho de um telefone público. Nessa época nem tinha celular. Aí os caras ficavam no telefone, pá, 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 e fila de mulher lá. E o cara começava a conversar e tal, porque eu tô trocando de carro, começou a falar meu carro novo, não sei o quê, e as meninas na fila. E já falar a vantagem, né? Aí chegou um cara, ficou pertinho dele. Peraí, só um minuto aí. E pai, 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 conversando, e conversando, e conversando. E o cara lá esperando, e o cara pensando que ele queria telefonar, né? Aí depois dele conversar, dizer mil coisas, o que é? Não, vim consertar o telefone. Essa história, ela é muito interessante, essa narrativa ela é muito interessante para a gente analisar. Porque numa concepção rasa da história oral, a pessoa poderia dizer que essa narrativa não poderia ser analisada por um historiador. Que a história não seria verídica ou coisa do tipo. Mas qual o significado dessa narrativa, né? Como é que ela está constituída também? A gente tem aqui, primeiro, a questão desses banheiros e a fila de mulheres, e existem todas essas narrativas de que a Praia de Iracema era frequentada, e eu gosto muito de dizer praticada, pegando a acepção do conceito de prática do Michel de Certeau, praticada por essas belas mulheres. E as mulheres associadas ao Cais Bar seriam mulheres independentes, jovens universitárias, militantes de esquerda, enfim. E o cara lá falando do carro, que era uma forma de distinção social, no telefone público, para se amostrar para as mulheres. E aí chega alguém para consertar o telefone e fica atrás dele, e ele falando, o que é? Não, vem consertar o telefone. E é uma história que foi contada pelo seu Joaquim Ernesto, que era o empresário do proprietário do casal, mas que era um artista, um boêmio inserido nesse grupo, que provavelmente contou essa história várias vezes, porque ele contou essa história, ele narrou essa história com muita facilidade, com muitos detalhes, como alguém que já tinha escutado diversas vezes, comentado diversas vezes essa história, essa narrativa. E a gente percebe algumas questões, né? Que para o boêmio, por exemplo, ele não iria precisar estar no telefone, ali, o artista não ia precisar estar ali no telefone público, se amostrando para as mulheres, né? Ele não tinha essa necessidade porque o artista já tem o seu charme característico, a sua música, a sua arte.
Então, dentro do círculo de artistas, a gente tem que realizar esse tipo de coisa, né? Ficar lá, meu carro novo, não sei o quê. Era algo muito negativo, né? Eles não tinham necessidade de fazer isso. Isso era algo de uma espécie de playboy que estava lá, e que nem é um playboy de verdade, né? Tentando, como a gente diz aqui no Ceará, não sei na região de vocês, aparecer para as mulheres, ok? Então pode sim essa narrativa ser considerada numa pesquisa em história oral. A gente tem aqui uma série de questões, ó, relaciona com o tempo presente, que é comum na história oral. Às vezes o pessoal acha que isso é negativo, mas relacionar com o tempo presente é a riqueza da história oral. Ó, e essa fila era bem pertinho do telefone público. Nessa época não tinha celular. Ele precisa estar linkando com o tempo presente. Quando ele linka com o tempo presente, isso não é ruim para a pesquisa em história oral. Muito pelo contrário. O valor da pesquisa em história oral é por conta dessa ligação, muitas vezes, com o tempo presente. Que aparece aqui. Cabe ao historiador problematizar e pensar questões a partir disso. Mas é comum essa relação com o tempo presente e é uma relação que é enriquecedora, muito enriquecedora, ok? Aqui é o painel Bar Luiz Assunção, do Valber Benevides. O Luiz Assunção é esse cantor que eu falei para vocês que escreveu a canção Adeus Praia de Iracema, dos anos 50, quando a Praia de Iracema enfrentou esse processo de degradação por conta da erosão provocada pela construção do porto e o avanço das ondas do mar. E esse é um bar imaginário, esse bar Luiz da Assunção, mas que reúne vários artistas da música popular brasileira. O Cais Bar ele também tinha exposições de artes plásticas. Então, ele tanto é associado com narrativas de produção de música, quanto de artes plásticas, fotografia. Enfim. A gente tem o Safilho aqui, né, o garçom que eu falei para vocês, como se estivesse servindo todos esses artistas. E, gente, eu queria mostrar também para vocês algumas produções musicais do Cais Bar. Eu tenho as imagens aí, mas eu também tenho os discos aqui, ó. Esse é o disco do pessoal do Cais Bar, novos compositores e intérpretes do Ceará. Eu vou suspender aqui meu compartilhamento de tela para mostrar melhor. Ó, pessoal do Cais Bar, novos compositores e intérpretes do Ceará. Muito interessante esse disco. Vanes, eu posso ter acesso a esse material? Sim, eu vou mostrar um canal no YouTube que tem muitas dessas canções, esses discos disponíveis em vídeos do YouTube. Esse é o disco Na Beira do Cais. Nesse disco tem a canção 13, Praia de Iracema, do seu Joaquim Ernesto e do professor Paulo Tasso Pardal, que é mestre em literatura, luthier e letrista. Eu entrevistei ele, muito bacana, muito interessante. Falou sobre as composições no estúdio Iracema. E essa canção é dele, interpretada pelo Serrão Castro, que é um artista que mora na Praia de Iracema. Eu realizei também uma entrevista com ele. Esse aqui é o Jangada de Areia. 10 anos do Cais Bar. Eles faziam composições, também lançamentos de discos em aniversários do bar. Então eram gravados pelo estúdio Iracema, que pertencia ao seu Joaquim Ernesto também, e lançados nos aniversários do bar. Esse é o 18 anos do Cais Bar, é no ano que o Cais Bar fecha, em 2003. A maioria dessas composições são feitas por pelo menos 3 artistas. Normalmente tem o letrista, tem o que é responsável pela parte instrumental, e tem o intérprete também. Normalmente são uma composição feita com 3 pessoas, intérprete participando muitas vezes da composição. Esse é o disco do Litoral pro Sertão. Ele é todo interpretado pelo Chico Barreto, que é o irmão do seu Joaquim Ernesto.
É um dos discos que eu acho mais interessantes. Eu gosto bastante desse disco. Ao longo dessa pesquisa, eu tive contato também com outras obras desse mesmo grupo de artistas. Encanto Noturno, esse é o Notas da Memória. Eu tive contato com o Sr. Joaquim Ernesto através do lançamento desse disco, que foi feito no Cantinho do Funk, que é um dos espaços aqui da Boemia de Fortaleza, lá na Torres Câmara. E eu tive contato também com outros artistas, a Aparecida Silvina, que ele tem uma obra dela. Aqui já são composições do Roberto Flávio, interpretadas pelo Serrão Castro e pelo Luizinho Calixto. São forrós. Então, existe uma grande produção na cena artística fortalezense, desses artistas nos dias de hoje, e eles iniciaram no Casbah, com esse disco, 10 anos do Casbah, 18 anos do Casbah, muitas vezes realizando essas parcerias, eles falam muito sobre essas parcerias em suas narrativas, chamam o companheiro de composição de parceiro, tem diversas narrativas e de sociabilidades com esses parceiros. E como eu disse para vocês, você pode ter contato pelo YouTube com as composições. Procurando aqui para mostrar para vocês. Vou apresentar aqui a minha tela de novo. Ó, esse canal, Música da Terra da Luz. Ceará é conhecido também como Terra da Luz, né? Você que não é aqui do estado do Ceará, quiser conhecer essas produções, ó, tem muito aqui, muitas produções aqui. Ó, então, o disco do Casbah, esse disco que eu mostrei para vocês, esse disco grande aqui, você encontra aí nesse canal o grupo Esperando a Feijoada, que era o grupo que tinha o Tassi Sardinha, o professor Paulo Tassi Pardal, você encontra aqui. Ó, disco do Serrão Castro, esse disco é de 2001, já estava próximo do seu fechamento, mas é um disco fantástico, fantástico. Olha, você que não conhece a música aqui do Ceará, dos artistas aqui de Fortaleza, escute o disco Palavras no Varal aqui do Serrão Castro. É fantástico. Tem a canção Bolinhas de Sabão, é uma das minhas favoritas. Ó, Joaquim Ernesto, Choros e Outras Brasilidades, Joaquim Ernesto Na Beira do Cais, Joaquim Ernesto Silva Barreira, Jangada de Areia, Lúcio Ricardo, Joaquim Ernesto Silva Barreira, tá aqui, ó, esse que eu mostrei por último, que eu disse que foi quando eu conheci o seu Joaquim Ernesto, o Lúcio Ricardo, que é também mais um dos parceiros dele de composição, é um cara fantástico que eu conheci num evento sobre o Casbah e a gente ficou conversando e ele falando que estava lendo aquele livro As Veias Abertas da América Latina. E é um cara que tem uma genialidade, uma composição muito massa. Eu fico sem adjetivos para descrever, só você escutando mesmo a produção artística desse cara. E é fantástico. Tem aqui, não só deles, né, mas de uma série de outros artistas aqui do Ceará. Esse canal ele é dedicado a divulgar a composição artística aqui do Ceará. Aqui, ó, o disco do Casbah, vários Casbah, 18 anos para Iracema, 2003. Outro aqui do Lúcio Ricardo, enfim, ok? Gente, então, encerro por aqui esse vídeo. O próximo vídeo será o último do nosso curso. Eu vou falar um pouco sobre os diálogos interdisciplinares da história oral com o campo das políticas públicas. Se você quiser mais informações sobre o CASBAR, como eu fiz essa pesquisa recentemente, eu tenho uma série de informações, minha monografia também. Eu só mostrei um pouco, né, só para você perceber a possibilidade de realizar esse trabalho. Foi um trabalho muito desafiador, mas foi o trabalho que me possibilitou também ter esse contato com as políticas públicas quando eu comecei a pensar essa questão da requalificação, e foi de pensar a requalificação que eu fui para o mestrado de avaliação de políticas públicas e pensei a possibilidade da construção dos indicadores socioculturais a partir da história oral, que é o que eu vou mostrar no próximo vídeo, que é o último do nosso curso.
Valeu, galera!